A paz do Senhor Jesus sobre nós. Quero aqui trazer uma reflexão sobre provérbios, né? Os provérbios, assim como as parábolas, elas nos ensinam. Deus, na sua soberania, Ele deixou não somente a palavra de Deus, mas situações, fatos do dia a dia que são um verdadeiro assim, ensinamento para nós, né? Então, no capítulo 14, ele começa assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Nós vemos aqui que existe uma obra a ser feita, uma edificação, né? E essa edificação precisa ser feita com sabedoria, né? No verso 11, é bem específico também sobre isso, fala assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Então Deus, Ele nos confia, né, dons, talentos, bens, mas nós precisamos aprender assim, a administrar isso, a buscarmos aí a direção do Senhor para nós. Tanto é que no verso 2, ele deixa isso bem claro, que fala assim: olha, quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Então assim, nós só podemos edificar aquilo assim que Deus nos deu se nós buscarmos assim o temor do Senhor, que é considerar o Senhor nos nossos caminhos, nos nossos planos, a direção dele, aquilo assim que ele tem para nós, a sabedoria dele, como é dito aqui. Porque muitas vezes, aqui no verso 12, fala assim: olha, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Então o nosso discernimento, ele muitas vezes assim, ele é falho, ele é tortuoso, né? Então assim, nós precisamos buscar, né? A palavra no verso 16 diz assim: o sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. E muitas vezes o que acontece com muitas pessoas é isso, né? Confia demais em você, naquilo às vezes que já tem. Mas assim, como a obra que Deus nos confiou, né, é algo assim que nós precisamos edificar, precisa florescer, precisa crescer. E a fonte daquilo que a gente precisa para edificar está assim na palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, né, esse referencial assim que nos ensina, ela tem esse poder assim de nos mostrar o caminho. Verso 8 diz isso: olha, o prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Então, nós não podemos assim nos enganar, deixar nos levar por às vezes conceitos assim que tem em nosso coração, mas temos assim que buscar aquele conhecimento que vem assim do temor do Senhor, né? Começando aí por uma atitude assim de contentamento com aquilo que Deus nos deu, como diz aqui no verso 30, o contentamento da saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Então assim, a primeira coisa que nós devemos aprender é sermos gratos por aquilo assim que temos recebido, sabendo assim que aquilo que nós precisarmos, Deus vai suprir, né? Deus vai assim dar assim a capacidade que nós precisamos. Aqui fala assim que esse caminho, a construção, o trabalho em si, não é fácil, né? Fala assim: cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Então assim, às vezes há um trabalho árduo, há assim momentos assim difíceis, mas nós podemos assim confiar e esperar assim no Senhor, né? Que ele é capaz de direcionar não só a nossa vida, mas até o destino de uma nação. Aqui fala assim: uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Então Deus tem conselhos não só para a nossa vida, mas até para assim, a nossa nação, né? Como termina aqui o verso dizendo: o rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo.
Então, assim, que nós possamos buscar, né, essa sabedoria, esse entendimento do Senhor na nossa vida.